Olá, meu nome é João Pedro. Hoje eu vou estar apresentando aqui a planilha Movimento de Caixa, que é uma planilha que permite você cadastrar os seus eventos de caixa da sua empresa, categorizar eles e também emitir alguns relatórios muito interessantes. Primeiramente, falando um pouquinho sobre gestão financeira, a importância de você ter a gestão do fluxo de caixa para a sua empresa, seja ela uma empresa de pequeno porte, uma pequena empresa, uma empresa maior, ou seja, mesmo o empreendedor individual, é que quando o empresário não consegue medir, não mede os resultados, não conhece a representatividade das contas da sua empresa, o quanto que ele precisa de capital de giro e como que é o seu fluxo de caixa, é possível que o empresário acabe conduzindo a empresa tomando com base apenas o dinheiro em caixa, o que pode levar até uma situação de tomada de decisão errônea, perca de oportunidades, podendo chegar até uma quebra de uma empresa. E, de fato, o controle de caixa deve ser o primeiro controle a ser feito em uma empresa. Eu vou repetir, o controle de caixa deve ser o primeiro controle a ser feito em uma empresa, seja ela qualquer tamanho. E o controle de gestão financeira, o que ele possibilita? Ele possibilita que o empresário saiba o quanto que ele terá de dinheiro, justamente porque ele é capaz de mostrar o que acontece no presente e o que vai acontecer no futuro da empresa. E isso é importante para que ele possa tomar decisões corretas e abra oportunidades, inclusive para aquisições e compras e etc. E essa planilha financeira desenvolvida, ela permite que o empreendedor registre todos os seus eventos caixa de uma forma simples, ágil, e ainda permite a emissão de relatórios importantes para a gestão financeira. O registro de informações, uma questão importante aqui, ele deve ser feito diariamente. O registro da informação ele deve ser feito diariamente. E os documentos físicos eles devem ser guardados e organizados conforme as exigências legais. E as informações você consegue aqui, por exemplo, registrar data de evento, registrar categoria, que tem algumas categorias, a gente vai falar um pouquinho sobre elas com mais detalhe. Você consegue colocar o número do documento, por exemplo, o número do recibo, o número da nota fiscal, etc. Você consegue registrar o histórico, ou seja, dizer sobre o que aquilo se refere, é uma compra de matéria-prima, foi um pagamento para um determinado funcionário, etc. E aqui você coloca o valor transacionado, conforme o valor da nota fiscal, ou do recibo, ou do valor do pagamento, da transferência, etc. E aí, outra questão importante, quando você colocar essas informações aqui, você não precisa de copiar elas para nenhum lugar, basta clicar nesse botão cadastrar e ele automaticamente vai vir para essa aba aqui, base de dados. Aqui já tem alguns registros de exemplo, para que eu pudesse apresentar essa planilha para vocês. E aqui tem algumas receitas, despesas financeiras, imposto sobre lucro e algumas situações exemplo aqui. E a partir dessa aba base de dados, são gerados todos os relatórios apresentados aqui nessa planilha. Por exemplo, aqui na aba relatório diário, você consegue ver todas as transações de cada dia. Por exemplo, aqui no dia 1º de janeiro de 2023, alguns registros exemplo. Teve aqui, por exemplo, um registro de uma receita e teve um registro de uma despesa operacional. E você consegue ver dia a dia a sua empresa. Basta clicar nesse botão aqui, atualizar, e automaticamente esses valores aqui todos vão ser atualizados. E no botão imprimir relatório você consegue realizar uma impressão desse relatório aqui automaticamente. No relatório mensal, você tem uma visão mais macro do seu negócio, em que você vai conseguir visualizar, por exemplo, toda a receita do seu mês, todos os impostos pagos sobre receita, lucro, as despesas operacionais, o lucro operacional, o resultado financeiro e o lucro líquido, e o quanto que você conseguiu transformar numa análise vertical. De 100% da receita, 7% foram gastos com impostos, 93% restou de receita líquida, você gastou mais 79% da sua receita com despesa operacional, sobrou 14% da sua receita como lucro operacional, e aqui você teve um resultado financeiro positivo, que é em relação à sua receita de 19%. No fim, aqui nessa situação exemplo, você teve 33% da sua receita transformada em lucro líquido, aqui em alguns valores exemplo, claro. Você também consegue ver isso aqui mês a mês, janeiro e assim sucessivamente, conforme você
for criando os registros, atualizar e pode imprimir o relatório também. Também é possível gerar o relatório anual. Nesse relatório anual você vai ter a visão de todos os seus meses, como evolui sua receita, suas despesas, seus lucros. E aqui você consegue ver a análise vertical, ou seja, como evoluiu a sua receita, como evoluiu seus componentes, né, suas categorias em relação à sua receita aqui nessa situação, como evoluiu suas margens, sua margem bruta, sua margem operacional, sua margem líquida ao longo do ano. E na parte de validação é uma parte importante que são as categorias, né? Aqui eu tenho essas categorias simplificadas: receita, despesa operacional, despesa financeira, né? E impostos sobre receita e lucro. Mas também tem aqui essa opção de categorias mais detalhadas, né? Por exemplo, aqui em receita operacional você tem alguns detalhamentos, né? De produtos, né? Industrializados, de mercadorias, né? Comércio, de serviços. Em relação às saídas, né? Também você tem aqui de uma forma mais detalhada. Você pode utilizar tanto essa simplificada como essa detalhada, fica ao critério. E por fim, aí, essa é uma planilha muito importante para a realização do controle de caixa do empreendedor, né, do empreendedor e da pequena empresa.